Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? A gente vai ler hoje Jonas, capítulos 1 e 2. Jonas é um livro que tem apenas 4 capítulos, então hoje e amanhã a gente já termina esse livro. Depois dessa leitura de hoje, faltarão apenas 15 dias de leitura bíblica para a gente concluir a nossa jornada. Então já estamos aí na reta final. A Regiane, todas as vezes que me vê, fala, pastor, falta pouco, hein? Não vai desanimar. Acho que ela está ansiosa para a gente acabar, né? Para a gente terminar. De fato, uma jornada longa, por vezes cansativa. Acredito que me ouvir todos os dias não seja uma tarefa tão fácil. Torna-se talvez monótono, cansativo. Tem dias que eu estou melhor, tem dias que eu não estou tão bem, e vocês puderam perceber com certeza isso ao longo desses 1 ano e 5 meses aí, né? Mais de 1 ano e 5 meses. Então, sem dúvida, chegar nesse final desse projeto é algo muito bom para todos nós, né? Para a gente, inclusive, poder empreender uma nova jornada, um novo projeto, alguma coisa diferente também é muito bom. Mas claro que a leitura bíblica, espero que esse projeto tenha servido nesse sentido. A leitura bíblica precisa ser um hábito da nossa caminhada, né? Eu sei que tem pessoas que passam às vezes um tempão sem assistir, aí de repente volta e assiste uns 10 de uma vez, assim, ou mais, às vezes 2, 3 por dia. Eu percebo que pelas curtidas, às vezes a pessoa leu 2, 3 no mesmo dia. O propósito não é exatamente esse, a gente lê muito num dia só, mas justamente ter o hábito, todos os dias, a gente se alimentar de um pouquinho da palavra de Deus. Eu espero ter sido útil nesse sentido também, dessa criação de um hábito da leitura bíblica. Mas vamos lá, vamos à nossa leitura, Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bom, Jonas é um profeta que é pouco mencionado na Bíblia, né? Mas talvez dos profetas menores, um dos mais mencionados. Jesus mesmo mencionou quando disse que, quando as pessoas pediram dele um sinal do céu, ele falou: nenhum sinal vai ser dado para essa geração perversa, porque já é suficiente o sinal de Jonas. Então, a gente vai ver aqui, vocês certamente já conhecem a história. Então, ele é referido por Jesus, mas ele também tem essa breve referência aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 14, 25, quando diz ali que restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat e Éfraim. Então, esse profeta, o Jonas, ele com certeza ele escreveu mais do que esse livro, né? Essa experiência que ele teve. Ele profetizou a respeito de outros assuntos, de outras coisas. Aliás, todos os profetas, né? O que a gente tem na Escritura é aquilo que o Espírito Santo decidiu perpetuar para a história, para que pudesse chegar até nós. Mas esses profetas falaram muito mais do que o que está registrado na Bíblia. É o caso aqui, por exemplo, de Jonas. Ele tinha se referido sobre o restabelecimento dos limites de Israel. Então, temos aí o profeta Jonas aparecendo também em outro livro. Bom, ele foi chamado para ir à cidade de Nínive. Nínive é a capital
ali da Babilônia, e já naquele período já era um povo assim extremamente promíscuo, extremamente voltado à imoralidade, à idolatria, eram homens perversos. Então, quando Jonas recebe essa orientação, esse chamado de Deus para ir pregar para Nínive, ele simplesmente recusa, ele não quer ir para lá, e ele foge da presença do Senhor, ele vai para um lado oposto àquele que ele deveria ir, segundo o chamado de Deus. Então ele toma um navio para ir para Tarsis. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus também. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? O que você faz da vida? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então Jonas contou o que ele estava fazendo, que ele estava fugindo de Deus. Eles perguntaram: O que é isso que você fez? Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar, então o mar vai ficar calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles tentaram ainda evitar lançar Jonas no mar. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. E não nos faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Então eles ainda oram a Deus, né? Falam que pedem, né, misericórdia para que eles não fossem punidos por causa da vida de Jonas. E em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Bom, esse foi um péssimo testemunho de Jonas, mas que talvez Deus tenha usado para se revelar àqueles marinheiros. Eles viram o poder do Deus do céu e eles puderam perceber que fugir da presença desse Deus é algo terrível. Então, talvez o mau testemunho de Jonas tenha sido usado por Deus para converter aqueles homens a ele.
uma possibilidade, né, de entendimento dessa linha por conta deles terem até mesmo oferecido sacrifícios ao Senhor, enfim. Significa que eles abandonaram todos os deuses e seguiram ao Senhor dali em diante? Bom, a gente não sabe. E o versículo 17 diz que um grande peixe engoliu Jonas. E de muitas maneiras essa história é contada como se fosse um mito, como se fosse uma alegoria. Bom, a Bíblia não conta dessa forma. A maneira como a Bíblia está se referindo a essa história, que é uma história real, uma história que realmente aconteceu. Então, muitos vão ter dificuldade em acreditar nisso, assim como tem dificuldade em acreditar no Jardim do Éden, na serpente se comunicando com a mulher, assim por diante, tá? A Bíblia não faz questão, né? Deus não faz questão de comprovar a veracidade dessas coisas. E isso não significa que essas coisas não sejam verdadeiras. Simplesmente são verdadeiras e Deus não se preocupou em provar para ninguém. Por quê? Porque a prova cabal de qualquer acontecimento desses não levaria ninguém à fé. Embora existam muitas evidências de que tudo que a Bíblia diz é verdadeiro, o que leva a pessoa à fé na Bíblia como palavra de Deus não é argumentação lógica, em primeiro lugar, mas sim o testemunho do próprio Espírito Santo no coração da gente. Então, no final das contas, crê aqueles que são capacitados pelo Espírito Santo a crer. Bom, o capítulo 2 vai falar sobre a oração de Jonas. Ele falou com o Senhor lá dentro do ventre do peixe. Versículo 1, então, do capítulo 2. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Olha a referência aí com o Salmo 16, 10 e o 33. Salmos messiânicos. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Jonas teria passado pela morte? Jonas teria de fato morrido e sido engolido por um grande peixe? E depois ter sido ressuscitado e vomitado pelo peixe? Bom, a gente não tem absoluta certeza sobre isso. Mas o que Jonas diz é que o Senhor Deus fez a vida dele subir da sepultura. Por isso que talvez haja uma conexão tão estreita com a obra de Jesus.
Nesse sentido, eles são semelhantes. Se de fato Jonas morreu e foi ressuscitado, que parece que aconteceu, isso se alinha exatamente com o que aconteceu com Jesus, que morreu e foi ressuscitado. Mas tem uma diferença muito grande entre eles, porque Jonas morreu, ou supostamente morreu, foi engolido, enfim, por conta do seu próprio pecado, da sua rebeldia, da sua resistência em cumprir a vontade de Deus, ao passo que com o nosso Senhor Jesus foi bem diferente. Ele foi morto justamente por manter-se firme no desígnio de Deus para a sua vida. Então, que a gente, ao olhar para a história de Jonas, a gente possa glorificar mais ao Senhor Jesus Cristo. Que diferente de tantos homens importantes como Jonas e tantos outros profetas, Jesus foi perfeito. E esse milagre que talvez tenha, com certeza aconteceu, né? Um milagre, seja da ressurreição ou não, aí eu deixo a coisa em suspenso, né? Mas esse milagre acontecido com Jonas e que depois aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo, nos revela o poder de Deus. O poder de Deus. Esse Deus irresistível. A vontade dele jamais será frustrada. Então é melhor a gente não dar murro em pontas de faca, a gente não fugir do desígnio de Deus para a nossa vida, a gente não lutar contra ele quando situações adversas ou aos nossos olhos adversas nos sobrevenham. Jonas foi chamado a ir para um contexto adverso para ele. A gente vai ver quão adverso foi no restante do livro, né? Foi muito difícil para Jonas passar por aquela situação, pregar a quem ele pregou e ver o que ele viu. Muito difícil. Ele chegou a pedir a própria morte por tão grande, tão terrível situação que ele foi levado a fazer por Deus. Que a gente olhe para essas situações, sejam quais forem na nossa vida, como sendo o desígnio de Deus. E lutar para escapar dessas situações é lutar, por vezes, contra o próprio Deus. Então, que a gente não fuja como Jonas, mas que a gente resista e que a gente enfrente tudo para o que o Senhor nosso Deus nos chamou a fazer. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus, misericordioso, por vezes, como Jonas, nós tentamos fugir daquilo que o Senhor designou para a nossa vida. E certamente essa resistência à tua vontade, por vezes, nos traz danos muito grandes. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um coração humilde e dependente de Ti. Coração obediente, para que a gente siga nos caminhos que o Senhor propôs para nós, sejam eles mais tranquilos ou mais adversos, que a gente siga firme, Senhor. Pai, nós te louvamos pelo milagre que aconteceu com Jonas, que antecipou um grandioso milagre, a morte e a ressurreição do nosso Salvador, que não por seus próprios pecados, não por sua própria culpa foi conduzido à cruz, mas por conta dos nossos pecados, da nossa rebeldia, das nossas constantes fugas do Senhor. Foi ele levado à cruz. Louvado seja o Senhor, porque através da obediência do sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados contigo.
Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.